Palavras pequenas. E é com essa bela canção que a gente começa mais uma sessão de terapia com o Felipe. Mentira, na sessão de terapia. Primeiro que eu não sou psicólogo, segundo que eu não sou terapeuta, terceiro que aqui não é uma terapia, é um canal. E muito menos tem um intuito terapêutico, né? Mas olha a máquina que eu tô agora na mão, ó. Meu irmão, celular novo. Te tirar essa almofada daqui pra ficar mais confortável pra mim, né? Oi, meu nome é Felipe Rodrigues, seja bem-vindo se você ainda não me conhece, tá certo? Eu sou estudante de arte e mídia, ou seja, estou no caminho pra me tornar um multiartista, né? Um diretor de arte e mídia também. E se você não sabe o que é isso, deixa aqui nos comentários, porque é um tema que eu quero abordar aqui no canal. Também sou fotógrafo e videomaker, mas aqui, neste momento, no canal, não vamos retratar sobre isso, tá? Em algum momento no futuro, vamos começar a falar sobre audiovisual e trazer esta temática pra cá. Mas hoje em dia, estamos falando sobre problemas do dia a dia da nossa vida, né? No caso, eu estou trazendo temas que eu converso com o meu psicólogo, estão se resolvendo, estão pensando na minha vida pra cá, e eu acho legal conversar, porque percebi que, às vezes, é necessário uma pessoa falando óbvio pra gente, uma coisa que a gente já sabe, pra gente se tocar e falar, menino, faltava eu lembrar disso. E no vídeo de hoje vamos falar, obviamente, você já sabe, que é sobre escolhas e conflitos. Ultimamente não, né? Sempre a gente vive nessa questão de escolhas e conflitos. Conflitos e escolhas. Por quê, né? Sempre vai ter um conflito na nossa vida e a gente sempre vai ter que fazer uma escolha. Ponto final. E essa escolha vai gerar novos conflitos. E não que eu tô dizendo, não que eu tô botando conflito como um embate ruim ou como uma coisa de crise, mas sim a dúvida entre um ou outro, ou entre um ou mais, né? Então, conflito é isso, é essa... E aí, por que eu tô querendo trazer isso? Porque nesse final de semana eu vivi uma situação que ela me botou pra pensar. Eu viajei com a minha família e analisando, agora que eu estou mais velho, né? Agora que eu estou com psicólogo, agora eu estou em outra fase da minha vida, é muito diferente a dinâmica de viajar com a família. Não sei se você já experimentou isso. Mas eu sempre viajei muito com meus familiares, né? Desde muito novo, assim, sei lá, desde que eu me conheço por gente, assim. Tem foto da gente viajando pra outra cidade de praia aqui perto. Para outros estados também, desde muito pequeno. Então, eu cresci nessa ideia de viajar muito com a minha família. E é por isso também que um filme que me pega muito é Little Miss Sunshine. Já vi, gente, só não acontece uma tragicidade, né, nas minhas viagens, como acontece no filme, mas é tipo aquela parada. E aí é muito divertido você ver uma coisa de uma outra perspectiva, né? E aí a gente foi, né, nessa viagem, e eu tive um vislumbre sobre o que é pensar sobre as minhas escolhas e sobre os meus conflitos, porque conflitos não necessariamente surgem pra você ter uma escolha, né? E às vezes só acontece. Não, assim, não sei, eu tô pensando nisso agora. Também não sou filósofo, não sou porra nenhuma. Como eu já falei, eu trabalho com audiovisual e sou artista. Tô só pensando, que é só uma conversa, que é uma mesa de bar que tá na minha frente. Na verdade, tu não tá na mesa de bar, tá numa sala, né? Porque isso aqui é uma sala. O conflito que me acontece foi o seguinte, e que vai surgir uma frase nesse vídeo que eu acho essa frase muito legal, velho. Foi o seguinte, gente. Vamos supor que eu tô numa casa, acabei de comprar esse Vans. Vamos supor que eu acabei de comprar esse Vans. Inclusive, eu tenho uma história com o Vans que é o seguinte. Eu sempre quis ter um Vans. Aí eu comprei um Vans, foi caríssimo na época, R$350, gente. Na época, porra, R$350 num tênis é muito caro. Hoje em dia ainda é caro R$350 num tênis. E eu comprei, né? Porque pra mim era uma coisa muito cara. Porra, R$350. E aí eu fui viajar e mudei de estado, né? De cidade e estado. E aí, nesse novo estado, eu morava num condomínio de alto padrão, massa, né? Uma coisa massa e tal. E aí era de prédios. E como eu era o único morador do corredor, eu deixava meu tênis fora de casa. Porque era por causa da pandemia também, vamos pegar nos relances. Eu deixava meu tênis fora de casa porque eu era a única pessoa que morava no corredor, não existia probabilidade do perigo do roubo. Gente, aí veio uma moradora pro meu corredor e aí a galera começou a trocar o frame da porta dela, né? Mas não acredita que os trabalhadores, minha gente, creio eu, né, que foram esses trabalhadores ou os trabalhadores do próprio prédio, mas algum trabalhador, não trabalhador não, porque trabalhador não rouba, mas algum furtivador roubou meu tênis. Tô acreditando num negócio desse. Gente, eu fiquei tão triste. Tão triste. Vamos supor que esse Vans agora que eu tenho, que não é o mesmo de antes, porque o outro foi roubado, carrega essa carga sentimental, tá certo? E aí eu vou dormir com meu amigo, que ele é sonâmbulo, sendo que ele toma remédio, então ele não é sonâmbulo. Mas nessa viagem ele acaba por não tomar o remédio de sonambulismo. E aí ele, porra, no meio da madrugada ele acorda, pega meu Vans e joga do lado de fora, pensando que é uma sacola de lixo. No outro dia eu acordo, levaram o meu Vans, que tem uma carga emocional, e aí eu fico puto com meu amigo. Faz sentido eu ficar com raiva dele. Porra, ele não tomou o remédio, beleza, ele pode ter uma certa culpa nisso. Mas faz sentido eu ter raiva de uma pessoa que tá num momento inconsciente da vida dela. Faz sentido, tipo, vem comigo. Não faz, né? Aconteceu uma situação meio que isso. E aí eu comecei a perceber, caraca, como o povo da minha família lida de maneiras diferentes com conflitos, né? Porque eu tava lidando dessa maneira, tipo, porra,
né? Não vejo muito problema nessa situação. A vida que segue, não tem muito o que fazer. Vamos embora. Já outras pessoas, não, porque não sei o quê. Todo mundo, aquela... Estragou a viagem, gente. Estragou a viagem. Puta que pariu. Não é que estragou, mas olha, o clima ficou uma delícia. Caraca, como é que você vai lidar com um conflito desse? Essa é a questão, sabe? E aí a frase que me vem na cabeça quando eu penso em conflitos, quando eu penso em ações, quando eu penso nessas questões, é a seguinte: vamos julgar a ação pela intenção, tá certo? Porque muitas vezes a gente faz uma ação consciente ou inconsciente, né? Inconsciente nesse sentido dessa história que eu contei, literalmente inconsciente, cara. Enfim, faz alguma ação que tem uma reação que não era planejada. E às vezes a gente faz uma ação com a intenção que talvez não seja bem interpretada. Cabe ao outro lado que sofre a ação começar a tentar entender e compreender essa parada. Essa frase veio pra mim, do meu amigo, quando a gente tava numa briga, porque um colega da gente, discutindo, na verdade, foi uma briga. Um colega da gente tava... Ele tinha feito uma cagada com o grupo da gente. E aí a gente ficou pensando, porra, velho, que mancada da porra, né? Tipo, o bicho fez isso de novo e tal, de novo. Porque era uma coisa que ele fazia recorrentemente. A gente começou a pensar, pô, será que ele faz isso pela maldade ou é porque ele é burro mesmo? E aí a gente chegou na conclusão de que era porque ele era burro mesmo. Vamos tirar também esse linguajar do burro, né, gente? Vamos lá, desculpa, minha coleguinha. Então ele era ingênuo, ou ele era abobalhado. Poxa, depois que eu entendi que a intenção do bicho é porque ele era bobo, aí então o peso da ação dele não tem tanto peso, né? Tipo, não fica tão pesado assim pra mim, porque eu entendo a intenção irreal do cara. Mas aí a gente conversa, e aí também uma parte importante do conflito é o pós, né? Então, se a outra pessoa não consegue mudar, ou se ela não procura mudança, se ela não procura adaptar também, né? Porque também o outro também não é obrigado a seguir o que você quer 100% do tempo, né? Porque aí, enfim. Eu acho que é muito disso, é porque nesse final de semana eu vivi isso. Eu vivi o conflito, eu vivi a escolha e eu vivi as reações, né? E eu tô muito pensativo nisso. Porque eu tô, caralho, doido, como é fácil lidar com tramas, como é fácil lidar com certas situações, sabe? Obviamente que eu estou em terceira pessoa nessa situação. Obviamente que eu não estou envolvido de maneira emocional com uma situação que ocorreu. O Vans não era meu, imagina. O Vans era meu na história hipotética, mas o Vans não era meu nessa situação hipotética parte 2. Tá entendendo? Então, obviamente, né? Enfim. Mas eu acho que uma coisa que me ajudou bastante a lidar com conflitos e essas escolhas com o meu psicólogo foi entender que quando eu me terceirizo numa situação, né, quando eu me ponho de fora, quando eu analiso de fora, fica muito mais fácil entender essas dinâmicas, né? Porque, por exemplo, num relacionamento que já tá meio conturbado, e aí teu namorado ou tua namorada faz uma cagada contigo, mas a intenção do bicho era boa, porra, mas aí tu tá toda engatilhada ou engatilhado, e aí tu já tá puto, e aí aquela parada que foi sem querer vira um grande monstro. Mas aí se tu tem a capacidade de sair daquele relacionamento, assim, né? Não, metaforicamente. Sair, ver de fora, analisar a situação. Tipo, não, esse lado aqui está machucado, este lado fez com essa intenção. Não precisa ter esse comportamento, né? Não precisa ter esse rebuliço todo, essa bola de neve. Então vai haver um perdão, vai haver um amenizar no peso da parada. Então acho que isso é uma forma massa de lidar com o conflito. E também de tentar entender o conflito de uma maneira mais lógica também, sabe? Tipo, eu tô num conflito nesse exato momento profissional. Então eu tô lidando com ele de uma questão mais métrica, né? Obviamente, profissional é uma coisa muito mais métrica, metrificada também, né? Mas quando eu também lido com coisas interpessoais, eu tento trazer essa parte mais lógica pra mim. Obviamente que eu não sou um robô, obviamente que eu não sou o ChatGPT. Eu acho que trazer esse peso da racionalidade ajuda um pouco a resolver, às vezes, as questões, porque puxa a gente pra realidade. Quando a gente vai pra emoção, pode levar a gente pra um canto muito etéreo, pode levar a gente pra pensar em muitas coisas, pode dar voz a um canto muito diferente. Apesar de que a emoção deve ser ouvida sim, Ah, mas a intenção dele me machucou, mas machucou por quê? Por que isso me machucou? Por que eu me sinto assim também? Tá ligado? Enfim, não é que eu tô querendo falar pra você suprimir suas emoções. Não, a emoção ela é importante e ela tem que ser ouvida sim. Mas, às vezes, pra resolver um caso, a gente tem que começar a suprimir um pouco as coisas e começar a tentar... Pelo menos eu, Felipe, né? Não tô falando pra você fazer isso como uma regra de vida, não. Como eu disse, isso aqui é uma mesa de bar. Eu tento levar dessa maneira hoje em dia, né? E aí tá me ajudando bastante a lidar com meus conflitos internos e externos também. E aí, ou seja... me terceirizar, né? Sair daquela situação e tentar lidar como se eu fosse um estrangeiro. Entender meus sentimentos, entender o porquê que eu fui levado àquilo. Porque, porra, às vezes a pessoa me engatilha sem ela saber, tá ligado? E aí agora é culpa minha, é responsabilidade minha saber o porquê que eu fui engatilhado e resolver aquele gatilho na minha vida também, tá ligado? Porque o outro não sabe que eu tenho um gatilho, pô, naquele canto. Então... também tem essa questão de autopercepção, para você resolver um conflito melhor, para você entender melhor as situações, para você tomar a escolha certa. E eu acho que não tem escolha certa, né? Existem escolhas e resultados dessas escolhas. Por exemplo, nesse caso do Vans, eu poderia escolher não ser mais amigo desse cara, porque ele fez uma mancada comigo e foi jogar o Vans fora. Mas aí eu acho que não seria tão interessante. Por quê? Porque o Vans, porra, ele tem uma ligação emocional pra mim, tá ligado?
o bicho esqueceu de tomar um remédio pela primeira vez comigo na minha vida. Enfim, gente, não tem nada a ver agora esse exemplo que eu estou dando com o que aconteceu na minha vida nesse final de semana, tá? Tô falando do exemplo do Vance exclusivamente. Mas tem outras escolhas também. Eu posso pegar o tênis dele, fazer uma revanche e jogar o tênis dele fora. Eu posso mandar ele comprar um tênis novo pra mim, aí a gente se resolve em relação a isso. A gente pode decidir que ele não vai mais dormir em nenhuma outra viagem comigo também. É uma escolha. Enfim, tem várias opções, sabe? E eu acho que uma coisa que você tem que levar pra vida também, que isso é uma coisa que eu trouxe do psicólogo, é que eu era uma pessoa muito dupla. Dupla não, né? Eu esqueci o nome da palavra. Mas essa é a pessoa que só vê as coisas em dois lados. Não é preto ou é branco. Não existe cinza e gradações de cinza dentro de uma escolha. Ou é tudo ou é nada. E, véi, isso é a pior coisa do mundo. Porque eu me boto numa situação onde pra resolver um conflito tudo fica muito mais difícil, tudo fica muito mais complexo, tudo fica muito mais dramático, muito mais pesado de carregar, porque eu só vejo os dois lados da moeda. Ou eu sou feliz ou eu sou triste. Eu não posso ser uma pessoa moderadamente feliz e moderadamente triste, como o fluxo da vida continua, sabe? Aí no dia, por exemplo, a gente tem várias condições de humor, mas na minha vida não. Quando eu vou tomar uma decisão, só existe o trágico e a felicidade extrema. Só existe a depressão profunda e o tesão enorme. Mas, obviamente, isso aí é um Felipe do passado, tá? Eu tô trazendo essas dicas pra você, porque vai que tu também tem esse mesmo pensamento que eu. Porra, Felipe me ajudou, caraca, pois é, filho, pega na minha mão, a gente vai nessa viagem juntos, pega. Então é isso, gente, eu espero que essa conversa tenha sido interessante pra você, eu acho que ela foi muito legal pra mim, que era um pensamento que eu tava tendo já na cabeça. Muito obrigado por assistir até aqui, por favor, curte, compartilha esse vídeo e comenta também alguma coisinha legal, sabe? Comenta se você se identifica com o que eu falei, comenta se você tem alguma outra ideia de vídeo, comenta se você discorda do que eu falei, também é super válido, e se inscreve no meu canal. Obviamente, porque eu sou o seu melhor amigo de conversa, tá certo? Um beijo e até a próxima semana.